Web Rádio UPV tem a alegria de apresentar uma ministração de fé e milagres, uma palavra que trará avivamento para a sua alma. No ar, uma palavra amiga, com o pastor Antônio Luiz. Rádio UPV, fazendo missões junto com você. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amados irmãos que estão ligadinhos nesta programação de segunda-feira, o segundo dia da semana. Hoje é dia de corremaço de um lado para o outro, mas tem aqueles que têm aquele horário de poder ouvir a palavra de Deus nesta segunda-feira. Que Deus venha abençoar a todos, amados, que estão ligados na programação. Deixo já o meu abraço a todos que possam ser alcançados nesta manhã pela presença do Espírito Santo na vida de cada um. Pois Deus, Ele sempre tem uma palavra que ela venha impactar o teu coração, o meu coração, para que juntos nós possamos se alegrar com a presença do Senhor Jesus na nossa vida, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Que o Senhor venha proporcionar nesse dia, nesta manhã, grande alegria no coração dos irmãos. E que a palavra ela venha a surtir o efeito na vida dos amados. Pois a palavra de Deus ela é poderosa. Ela tem o poder para salvar almas, curar os enfermos, libertar os oprimidos, batizar com o Espírito Santo, renovar crente. Aleluia. Nesta manhã é a manhã da bênção da parte do Senhor. Glórias a Deus. Sem perca de tempo, vamos para o nosso texto desta manhã, o texto bíblico, que se encontra no livro de João, capítulo 14. Glórias a Deus. Capítulo 14, do primeiro versículo, alguns versículos a gente vai meditar nesta manhã junto com os amados. João capítulo 14, versículo 1 diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez, e vós tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Versículo 4. E para que eu vós, para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Glórias a Deus. Jesus, nesse texto que acabamos de ler, Jesus estava preparando os discípulos. Porque Jesus já estava, desde o capítulo 13, Jesus já preparando eles, que convinha que o Filho do Homem viesse padecer, mas ao terceiro dia ressuscitasse e depois voltasse para o Pai. Então Jesus vinha preparando os discípulos, e os discípulos já estavam muito preocupados com aquilo tudo. Jesus, no capítulo 13, ele celebrou a ceia, a última ceia, junto com os discípulos. Mas nessa ceia também Jesus revelou que um deles ia o traí-lo. E isso causou um impacto na vida dos discípulos.
E nesse mesmo capítulo, nós encontramos que Jesus deixou um legado e um exemplo para os discípulos. Que Jesus, tomando uma toalha, pegou uma bacia de água e começou a lavar os pés dos apóstolos. E ele também lavou os pés do traidor. Jesus não fez acepção de pessoas. Talvez ali seria uma oportunidade do traidor Judas se reconciliar com Deus, mas ele não voltou, não reconheceu esta soberania. E Jesus começou a lavar os pés de cada discípulo, e quando chegou a vez de Pedro, Pedro recusou-se e disse: Senhor, tu lavar os meus pés? Querendo dizer, não sou digno de o Senhor lavar os meus pés. Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu não te lavar os teus pés, não terá parte comigo. Pedro entendeu rapidamente e disse: Senhor, não somente os meus pés, mas também a minha cabeça, as minhas mãos, lava tudo, Senhor. Aí Jesus disse para Pedro: não, é necessário só os pés, porque o resto já está limpo. Sabemos, amado, que quando nós andamos com Jesus, nós temos aquela convicção que no nosso coração não carrega mágoa, não carrega tristeza, não carrega dor, não carrega ansiedade, não carrega o espírito de vingança, mas sim carrega o temor do Senhor, porque é o princípio da palavra. E chegando no capítulo 14, então Jesus começa agora a dialogar novamente com os discípulos. Jesus conforta os discípulos. E o conforto que Jesus deixou para os discípulos, uma garantia para eles, e que essa garantia eles propagasse essa garantia, propagasse essa palavra, que não ficasse com eles próprios, mas que eles viessem transmitir essa palavra à população, ao povo, ao mundo, para que o povo e o mundo também tivessem a mesma experiência, a mesma esperança de um dia se encontrar com o nosso amado Jesus Cristo. Então Jesus, ele começou a dialogar e dizer assim: não se turbe o vosso coração, porque os discípulos estavam turbados de coração, preocupados que agora como que eles iam fazer sozinhos, sem o mestre junto com eles. Mas Deus, ele nunca desamparou seu povo. Deus nunca deixou seu povo perecer sozinho. Jesus, ele falando para os discípulos, aleluia, dizendo que convinha que ele voltasse novamente, mas ele ia interceder junto do Pai, para que enviasse o outro Consolador, que é o Espírito Santo, que viesse ficar com a igreja permanentemente até a consumação dos séculos. Então, em primeira mão, nós temos uma garantia que esta promessa que Jesus fez para os discípulos, ela se cumpriu exatamente no dia de Pentecostes, quando Jesus, na sua ascensão, ele disse para os discípulos: voltai a Jerusalém e ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Aleluia. Sabemos, amado, que os discípulos voltaram
cumpriram aquilo que o Senhor determinou na vida deles. E o Espírito Santo, ele veio para ficar com a igreja, porque o Espírito de Deus é o que capacita a igreja, é o que renova a igreja, é que dirige a igreja, que corrige o crente, que dá força, que dá graça, que intercede, que geme pelas nossas vidas. Amados, se talvez você está nesta manhã com o coração meio turbado, meio preocupado com os afazeres, com alguns negócios, alguns problemas da sua própria vida, saiba que nesta manhã nós temos um Consolador, que Ele está pronto para consolar a tua vida e a minha vida. Glórias a Deus. Jesus disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Aí a segunda parte ele fez uma recomendação para os discípulos: credes em Deus, crede em Deus, crede em Deus. Jesus fez com que eles viessem crer em Deus, o Deus Pai, aleluia. Mas também Jesus disse: olha, credes também em mim, porque o que eu estou falando a vocês, eu garanto, aleluia. Mas na casa de meu Pai há muitas moradas, aleluia. Sabemos que Jesus, ele foi preparar lugar para nós. Ele é aquele que se preveniu de todas as coisas para que nada viesse sair do lugar. Jesus, ele prometeu essa promessa para os discípulos: na casa do meu Pai há muitas moradas. Então nós estamos aguardando esse grande dia para nós assumir as nossas moradas. E este dia de nós adquirir as moradas que o Senhor já foi na frente para preparar, vai ser exatamente naquele dia que Jesus vai vir buscar a sua igreja. A igreja que Ele comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Ele resgatou você da maldição, da perdição. Ele resgatou você das coisas deste mundo, para que você desse agora em sequência fruto com justiça. Para quando você e eu praticávamos a injustiça, agora o crente, ele pratica a justiça. O crente, ele é praticante do verdadeiro amor, aquele amor de Cristo que nos constrange a nós glorificar o seu santo e bendito nome. Glórias a Deus. A igreja tem que ter essa esperança de que um dia Jesus vai vir buscar a igreja. Mas pastor, o meu bisavô falava que Jesus estava voltando, porquanto meu bisavô foi, e foram todos meus pais e tal, e até Jesus não voltou. Não, Jesus está voltando todos os dias, porque todos os dias Ele leva alguém para a sua glória. Todos os dias, mas vai chegar o dia do arrebatamento da igreja. Esse dia será um dia, vai ser um dia de surpresa para aqueles que estão ligados com Cristo. Paulo, ele afirmou isso nas epístolas aos Tessalonicenses, dizendo que os irmãos não fossem ignorantes acerca da ressurreição dos mortos, mas que eles cresce na palavra de Deus. Paulo dizendo assim: naquele dia os que estão nos sepulcros ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos no momento, num abrir e fechar de olho, arrebatados juntamente com eles para se encontrar com o Senhor nos ares. Eu quero dizer, amado, que isto está para acontecer, porque tudo que nós estamos evidenciando no mundo inteiro, os problemas políticos, os problemas sociais, os problemas morais, enfim, a desonestidade, a infidelidade tem tomado conta, a imoralidade de todos os ângulos da sociedade desta terra, está
totalmente corrompida, mas a igreja de Cristo, ela palmeia nesta terra, mas de cabeças levantadas, sabendo que breve, Jesus virá buscar a igreja, e nós seremos arrebatados pelo poder da ação do Espírito Santo, que Ele vai conduzir a igreja até Cristo, porque é Ele que prepara a igreja, é Ele que capacita a igreja, é Ele que está no controle de toda a situação. A tua vida, ela deve estar, aleluia, junto com o Senhor. A tua vida deve estar agregada nos parâmetros da palavra de Deus, e que ela venha moldar a tua vida a cada dia. Nós devemos ser cidadãos dos céus e ter a convicção. Se nesta manhã esta palavra está falando contigo, talvez você esteja desanimado, talvez se ache que isso não vai acontecer, pois vai acontecer. Isto é para quem crê na palavra, pois a palavra ela terá cumprimento de todos os sentidos, aleluia. Nenhum tio cairá por terra, tudo vai se cumprir na nossa vida. Então é óbvio nós ficar atento a esse momento. É claro que a igreja de Cristo tem sofrido retaliações desde o princípio dela, perseguições e mais perseguições. Centenas e de milhares de cristãos foram mortos por testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor da glória, aleluia. E estamos evidenciando na nossa atualidade, muitos países, as igrejas estão sendo queimadas, muitos do país cristãos estão sendo torturados, outros queimados a fogo, outros enterrados, enfim, outro dissipado. Então, de todas as formas, o inimigo ele tem levantado nos últimos dias de uma maneira terrivelmente para o sufocar e oprimir a igreja de Cristo. Mas nesta manhã o Espírito diz expressamente, aleluia, se você tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, você que está ouvindo, você individualmente é um representante, é uma representante da igreja de Cristo. Seja uma igreja no teu lar, no teu trabalho, na tua viagem, na tua vizinhança. Seja a igreja lavada e comprada com o sangue do Cordeiro. Aleluia, seja sal da terra. Aleluia, porque o sal dá o bom sabor, o sal dá o tempero exato, o sal ele conserva. Quando um cristão ele consegue assimilar essa essência do sal, esse crente vai ter autocontrole, aleluia, da sua vida, aleluia, de dia após dia, para que nós sejamos sal, para que nós sejamos aquele tempero, aleluia. Quando nós falar do amor de Cristo, a tua palavra, a minha palavra, ela tem a tempero exato, porque o sal não pode ser muito salgado e nem insonso, tem que ter o ponto certo. E quem dá esse ponto certo na tua vida, na minha vida, é o próprio Espírito Santo, que ele nos dá essa capacidade de anunciar a palavra do Evangelho, o Evangelho genuíno, o Evangelho que transforma a vida, que liberta a vida, que cura a vida. Nesta manhã, esta palavra, ela já está surtindo efeito em muitos lugares, aonde muitos já estão sentindo a presença do Espírito Santo na tua vida. Glorifica o Senhor por você ser chamado, porque entre os milhares dos milhares, você foi escolhido a dedo. Não que Deus faça acepção de pessoa, não, mas no meio da multidão, você foi escolhido, porque a palavra de Deus nos informa, ele veio para todos, mas nem todos
creram na sua palavra. Mas você um dia ouviu a palavra de Deus, um dia você, aleluia, ouviu a pregação e você se rendeu, reconheceu que você e eu somos pecadores e precisamos, aleluia, de Cristo na nossa vida. Então nós somos um povo mais do que privilegiado. Não se sinta descartado, aleluia. Muitas vezes nós mesmos desqualificamos a nossa vida e dizemos para nós mesmos, profetizamos para nós mesmos: olha, eu sou um crente, não sou nada, eu sou isso, sou aquilo. Não, você é um comprado com o sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Se ajuntar todo o tesouro da terra para, aleluia, resgatar uma alma, jamais poderá pagar o preço de uma vida, mas Cristo, Ele pagou o teu preço e o meu preço. Aquela cédula que estava contrária a nós, que os homens viviam no temor da morte, com medo da morte, agora Jesus, Ele cravou aquela dívida que você tinha, que eu tinha, aleluia, e cravou na cruz do Calvário para te dar um direito de você entrar nas mansões celestiais, porque Jesus foi preparar um lugar para você. Aqui na terra muitos não têm uma casa confortável, outros não têm a casa própria, mas uma coisa é, o nosso Cristo, o nosso Senhor, Ele foi, já preparou tudo, está somente aguardando o momento certo e a hora certa de vir buscar a sua igreja, aleluia. E aonde a igreja vai habitar, ali haverá ouro, haverá pedras preciosíssimas, aleluia. Aqui na terra, às vezes nós não temos uma casa simples, aleluia, mas lá as ruas é de ouro, aleluia, os muros são de jaspe. Deus é poderoso para dar a vitória para a sua igreja. Não desfaleça a tua fé, seja renovado nesta manhã pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra que ela venha gerar na tua vida, aleluia. Seja crente do arrebatamento, seja crente salvo na pessoa de Jesus, aleluia. Quero dizer, amados, que aqui na terra que nós estamos vivendo, nós convivemos com duas igrejas. Mas pastor, tem duas igrejas? Tem duas igrejas. E nesta manhã você vai escolher da qual igreja que você faz parte. Porque tem a igreja do arrebatamento e a igreja que vai ficar. Mas afinal de contas, como que funciona isso? Sabe como que funciona? É quando aquele crente que começou a sua vida espiritual no amor de Cristo, mas foi passando o seu tempo, foi esfriando a fé, foi esfriando a presença de Deus na sua vida, já não se importou, já não se importa mais com uma vida de santificação. Para ele ou para ela está tudo certo, está tudo normal, porque o mundo que nós vivemos está normal. Não, essa palavra, ela é simplesmente colocada na boca dos cristãos, através do inimigo, fazendo com que você se conforme com este mundo. A palavra nos diz: não se conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. Nesta manhã, seja renovado novamente. Se você estava manquejando, seja sarado nesta manhã, pelo poder da palavra de Cristo na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Sinto já a presença de Deus nesse estúdio, e eu sei que aonde essa mensagem está sendo pregada, ela está produzindo na tua vida um avivamento. Nós precisamos ser a igreja do avivamento. Tem muitas pessoas que estão conformadas e dizem assim: esse negócio de avivamento, esse negócio de espiritualidade, isso é para a igreja da primitiva, era para aquele tempo. É uma mentira. O mesmo Espírito que operou lá no passado na igreja primitiva, a qual a igreja, ela desfrutou de uma
plena comunhão com Cristo, uma comunhão com o Espírito Santo, aleluia. Ela pregou, ela evangelizou, ela foi torturada, foi morta, muitos cristãos foram mortos, mas eles não se importavam, porque para eles morrer era lucro, porque o importante era anunciar que Jesus estava voltando. E na nossa situação, da nossa era que nós estamos vivendo, muitos cristãos já estão conformados com este mundo, mas nesta manhã, se você está ouvindo a palavra e acha que pode levar uma vida de qualquer jeito, porque você faz parte do conjunto da tua igreja, você prega a palavra, você ensina a palavra e você faz a obra de Deus, está continuamente na igreja, você toca na igreja, mas se você não tiver uma vida de santificação, você é um candidato fortíssimo para ficar para trás, aleluia. Mas seja a igreja do arrebatamento, porque a igreja do arrebatamento é aquela que segue a paz e a santificação, aleluia, do corpo, da alma e do espírito. Muita gente diz assim: não, pastor, eu sou crente, mas eu sou crente do meu jeito, o pastor não manda em mim, o pastor, ele não tem autonomia contra mim, porque eu sou aquela pessoa boa, eu sou aquela pessoa que contribui na igreja, que dou meus dízimos, as minhas ofertas, e está tudo certo. Está certo, nada está errado esse conceito de pensamento. Eu quero dizer que lá no céu não entrarão aqueles que baganharam com Deus na terra. Deus não aceita baganha. Deus aceita aquele homem, aquela mulher que seja humilde de coração, seja simples de coração e que seja santificado. Aleluia. Você precisa nesta manhã tomar uma decisão, aleluia, porque Cristo está voltando, o lugar já está preparado. Jesus disse que na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito, aleluia, preparai-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e levarei a vós para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Esta é a promessa da parte do Senhor nesta manhã, para a tua vida, para o teu relevo espiritual, para que você entenda e compreenda os propósitos de Deus na tua vida, e que o Espírito de graça, de sabedoria, de poder, de unção, repouse sobre a sua vida, aleluia, que a partir de hoje seja um crente fiel ao Senhor, aleluia. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, está ouvindo essa mensagem, pois nesta manhã é manhã de salvação, é manhã de reconciliação, é manhã de cura, é manhã de libertação, aleluia, é manhã de conquista. Retorna para a casa do Pai, porque o Pai lhe aguarda, aleluia, porque o Espírito de Deus, Ele opera, aleluia, no sobrenatural da tua vida, aleluia. Se nesta manhã você está com um problema de enfermidade, saiba que Jesus, Ele vai te curar aonde você estiver. Se você estiver oprimido pelos espíritos malignos, Jesus vai te libertar nesta manhã. Você vai ser uma bênção na mão do Senhor, aleluia. Se você não for batizado com o Espírito Santo, mas crê no batismo, Jesus vai te batizar nesta manhã, vai te encher, porque a igreja de Cristo, ela é espiritual, ela não é material, ela não é manobra, aleluia, de homem, não. A igreja de Cristo é aquela que foi lavada e comprada com o sangue do Cordeiro, aleluia. Nesta manhã, você tem a marca de Cristo da tua vida, tem a marca do Espírito Santo da tua vida, aleluia.
Glórias a Deus. E quero dizer, amados, que também nós encontramos na Bíblia, Efésios 4:30, mas vós teis o selo do Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo, a qual vós estáis selados, aleluia, com o selo do Espírito Santo. Não entristeça o Senhor, porque o Espírito de Deus, ele é sensível, aleluia, ele é sensível e ele habita. O verdadeiro cristão, o Espírito de Deus habita nele. Esse negócio, muitas vezes nós ouvimos, aleluia, até mesmo nas nossas igrejas, alguns pregadores dizer assim: nesta noite o Espírito Santo vai descer sobre você, aleluia. Não, o Espírito Santo, ele não vai descer, ele já desceu no dia de Pentecostes. Ele está junto de nós, junto com a igreja. É ele que faz com que a igreja reaja no meio de crise, no meio de uma situação caótica que nós estamos evidenciando, e ainda vai ficar mais caótico ainda. Jesus vai vir num momento, aleluia, de muito aperto, de muita aflição, mas aqueles que estão marcados, aqueles que estão selados com o poder do Espírito Santo, vão permanecer até o fim. Jesus garantiu uma vitória para cada um de nós. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, aleluia. Então permaneça. Se você está firme, fica mais firme ainda. Se você é crente, seja mais crente ainda, aleluia. Seja crente pentecostal. Mas o que é, pastor? Eu vou sair por aí gritando e pulando? Não, o crente pentecostal, ele é cheio do Espírito Santo, e na hora certa, na hora do momento que Deus quer te usar, Deus vai derramar uma porção sobre a tua vida, e você vai executar exatamente aquilo que Deus determinou através da tua vida, aleluia. Jesus é poderoso para operar nesta manhã. Glórias a Deus. E nós vemos uma situação quando Jesus disse: eu convenha que eu vá para o Pai, e bem vós sabeis o caminho. Aí teve um dos discípulos que disse, lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Não sabemos para onde vai. Sabe, amados, tem muitos cristãos que estão igual Tomé. Anda com Jesus, fala de Jesus, crê que Jesus, ele veio ao mundo, ele crê tudo. Se perguntar, ele crê tudo, mas não tem certeza. E nesta manhã, o Espírito de Deus, ele quer que você tenha certeza que você conhece Jesus verdadeiramente. Porque aquele cristão que conhece Jesus pessoalmente, mas pastor, quem que viu Jesus? Os discípulos, Tomé e os discípulos viram Jesus presencial. Mas hoje nós temos a presença do Espírito Santo, aquele crente abençoado, aleluia, que ele anda na presença do Senhor. O Senhor faz morada na vida dele, e ele sabe como deve andar. O crente verdadeiro, ele não se mistura com este mundo. O crente verdadeiro, ele não abraça o que o mundo oferece, ele rejeita o mundo, porque o mundo nos rejeita, porque nós declaramos ser fiel a Cristo, declaramos que nós somos, aleluia, que pertencemos ao reino, e este reino é espiritual. Jesus veio ao mundo, o seu povo que veio para eles não entenderam, porque eles entendiam que Jesus viesse para solucionar o problema social e o problema político. Não, Jesus veio para solucionar o problema espiritual, e talvez nesta manhã Jesus quer solucionar um dos teus problemas, que é o problema espiritual, que você não tem certeza ainda da tua salvação. Quando você fala de certeza de salvação, você fica até mesmo desconfiado, até mesmo incerto do que você está pensando. Amados, o verdadeiro cristão tem certeza
certeza da sua salvação e ele almeja por estar com o Senhor. Nesta manhã não é diferente. Você é um credenciado para entrar no reino dos céus. Você vai ser uma bênção no reino dos céus. Você seja aquele crente abençoado, aquele crente que vive na dependência do Espírito Santo. Então Jesus respondeu para Tomé, dizendo assim: Tomé, eu sou o caminho e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui na terra, amados, temos os homens, eles constroem muitos caminhos através da religião. E cada um tem uma linha teológica. Cada um tem o seu pensamento e o seu raciocínio para com a sua religião. E eles dizem que toda religião é boa. Jesus não é o religioso. Jesus, ele é aquele que salva o homem da perdição. Aleluia. Uma certa feita aconteceu algo comigo mesmo. Isso foi uma experiência própria. Quando uma certa irmã da igreja, a gente deixou de congregar naquela igreja e ela ficou muito entristecida com aquilo e até mesmo passava em frente de casa todos os dias ali, mas nem cumprimentava a gente também. E passou-se o tempo e eu sempre observava aquela irmã. E um certo dia eu estava em frente de casa, ela me chamou no portão. Pastor Antônio, preciso falar com o irmão. Eu disse sim, fui lá, cumprimentei ela, abri o portão, conversei com ela. E ela disse, olha, eu vim pedir perdão para o pastor. Mas perdão do quê, irmã? A irmã não fez nada contra mim. Não, eu pensei assim, contou a situação, a versão dela. E ela disse, sabe como que eu aprendi? Porque o Senhor me deu uma visão. Eu me encontrei numa avenida gigante, que parece que não tinha fim. E estava um ser do meu lado. E nós começamos a andar no começo daquela avenida. E fomos andando, e do lado direito e esquerda, estava cheio de placas de igreja, mas muitas igrejas, muitas placas, que era insondável de tanta placa. E fomos andando, e eu olhando para um lado, igreja de todas as denominações. E quando chegamos quase no final daquela grande avenida, eu perguntei para aquele ser ali, disse assim para ele, qual dessas igrejas que está certa? Aí aquele ser disse para ela, olhai lá no fundo desta avenida. E ela olhou, fixou os olhos lá no fundo daquela avenida. Lá estava uma placa escrita, Jesus salva. Então religião não salva ninguém. O que salva é Jesus. Mas compete nós congregarmos em alguma dominação que tenha o princípio do Evangelho de Cristo e que pregue o Evangelho e que fale a verdade, porque nós estamos vivendo um tempo da inverdade, uma meia mensagem, um evangelho que não produz arrependimento, não produz cura interior, não produz avivamento, mas produz somente barulho, muito barulho, mas pouco resultado. Mas nesta manhã eu creio que esta palavra, ela chegou ao teu encontro e ela vai produzir dentro de você um pleno avivamento, um pleno despertamento na tua vida. Receba nesta manhã o poder de Deus, a unção de Deus na tua vida. Aleluia. Receba o teu milagre, a tua cura, a tua restauração. Que a tua família seja alcançada pelo poder da palavra. Que a palavra ela venha gerar na tua vida arrependimento. Que ela venha gerar nesta manhã a
cura interior. Talvez você tenha mágoa, tristeza, dor de alguma coisa. Saiba que Jesus nesta manhã vai arrancar toda a mágoa do teu coração, toda a tristeza, toda a dor, e tornará tudo isto em alegria, em triunfo, em glória, porque Jesus é bom e as suas misericórdias dura para sempre. Glórias a Deus. Aleluia. E para finalizar essa mensagem, então Jesus, dialogando com Tomé, entrou Felipe e disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Jesus respondeu para Felipe: há tanto tempo estou convosco e ainda não tende me conhecido, Felipe. Esta mensagem é para fechar a mensagem que você deve conhecer Jesus. Os discípulos andavam com Jesus, viam os milagres de Jesus, viam os prodígios sendo operados, mas por quanto ainda eles não tinham a plena certeza do caminho. É o que está acontecendo no seio das igrejas no geral. Mas nesta manhã eu acredito que esta palavra ela já chegou ao teu encontro, e a partir de hoje isso vai mudar. Você vai ter discernimento entre o certo e o errado. Você vai ter outro foco na tua vida espiritual. Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra na tua vida e na minha vida. Fica com essa mensagem de edificação, de consolação e de exortação, porque esses são os 3 princípios proféticos da palavra de Deus. Deus o abençoe a todos, amados e queridos irmãos. Quero assim ministrar a oração da fé. Aleluia. A oração da fé na vida dos irmãos. Glórias a Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu te louvo, Senhor, por esta manhã de poder estar nesta rádio, comunicando a tua palavra a muitos e a muitos corações. Que esta palavra ela venha produzir na vida do teu povo um grande avivamento, um grande despertamento. Que o Senhor venha levantar homens e mulheres para pregoar a tua palavra. A palavra de salvação, a palavra que cura, que liberta e que batiza com o Espírito Santo. Jesus, abençoa teu povo nesse dia. Abençoa seus lares, abençoa seus familiares, abençoa seu trabalho, as suas empresas, microempresas, o emprego. Jesus também vem abrir porta para aqueles que estão clamando ao Senhor por uma porta aberta. Jesus entra com providência, porque o Senhor é o nosso escape. O Senhor é a nossa porta, aonde nós encontramos a provisão e a nossa vitória. Jesus, abençoa o teu povo, e eu lhe peço todas essas bênçãos no bendito nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.